O menino de 12 anos estava encolhido no canto do quarto de sua mãe falecida, segurando contra o peito o xale de renda que ela usava nas manhãs frias, seu rosto enterrado no tecido, tentando capturar qualquer traço do perfume de rosas que ela sempre usava. Francisco de Carvalho Soares chorava com soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo magro, completamente perdido em uma dor que parecia grande demais para seu pequeno coração suportar. Sua mãe, Dona Cecília, havia morrido há apenas 3 dias, levada por uma febre súbita que nenhum médico conseguira curar. E agora ele estava sozinho naquela casa grande que de repente parecia vazia e assustadora, com um pai sempre ausente em viagens de negócios e criados que o tratavam com respeito distante, mas sem afeto. Foi então que ele ouviu passos suaves, e uma voz infantil perguntou timidamente se ele estava bem. Francisco ergueu os olhos inchados e viu uma menina negra de aproximadamente 8 anos parada na porta, seus olhos escuros cheios de compaixão genuína. Era Firmina, uma das crianças escravizadas que trabalhavam na casa grande, filha de Catarina, que cuidava da roupa de cama. Francisco mal a conhecia, havia-a visto algumas vezes ajudando sua mãe, mas nunca haviam trocado mais que algumas palavras. Mas havia algo em seus olhos naquele momento, uma compreensão que transcendia a idade e diferenças sociais, que fez Francisco sentir que ela realmente entendia sua dor. Firmina não esperou permissão. Ela simplesmente entrou no quarto, sentou-se no chão ao lado de Francisco e pegou sua mão pequena com a dela. Não disse nada, não ofereceu platitudes vazias sobre sua mãe estar em um lugar melhor ou sobre o tempo curar todas as feridas. Ela apenas ficou ali, sua presença silenciosa, oferecendo o conforto que palavras não conseguiriam. E depois de alguns minutos, ela começou a cantar baixinho, uma canção em uma língua que Francisco não reconhecia, mas que carregava uma melodia tão doce e reconfortante que ele sentiu, pela primeira vez desde a morte de sua mãe, que talvez conseguisse sobreviver àquela dor. Aquele momento marcou o início de algo extraordinário. Nos dias que se seguiram, Firmina se tornou a sombra constante de Francisco. Ela o encontrava quando ele acordava de pesadelos no meio da noite. Sentava-se ao lado de sua cama e cantava até que ele voltasse a dormir. Ela o acompanhava em suas caminhadas solitárias pelos jardins, não falando muito, mas sempre presente. E quando ele finalmente conseguiu voltar a comer depois de dias recusando comida, foi porque Firmina trouxe pessoalmente uma bandeja com seus pratos favoritos e ficou sentada ao seu lado até que ele comesse cada pedaço. O pai de Francisco, quando finalmente notou a presença constante da menina, inicialmente quis proibi-la de incomodar seu filho, mas Francisco implorou que ela pudesse ficar, e o velho barão, surpreso pela intensidade da súplica, concordou relutantemente. A fazenda Santo Antônio das Palmeiras era uma das propriedades mais prósperas do Vale do Paraíba paulista em meados do século XIX. Seus cafezais se estendiam por colinas ondulantes quanto a vista alcançava, produzindo grãos de qualidade excepcional que eram exportados para a Europa e enriqueciam cada vez mais a família Carvalho Soares. A Casa Grande era uma construção majestosa de 2 andares, pintada em tons de amarelo mostarda e branco, com varandas amplas sustentadas por colunas de madeira entalhada. Os jardins ao redor eram meticulosamente cuidados, com canteiros de rosas, jasmins e hortênsias que perfumavam o ar, e uma fonte de pedra-sabão no centro onde pássaros vinham beber água ao amanhecer. O velho barão Luís de Carvalho Soares era um homem de negócios astuto e implacável, que havia construído sua fortuna através de trabalho duro, especulação inteligente e, como todos os fazendeiros da época, o trabalho forçado de mais de 200 almas escravizadas.
Ele era um homem do seu tempo, vendo a escravidão como sistema econômico necessário, tratando os escravizados como investimentos a serem mantidos em condições adequadas de trabalho, mas sem consideração particular por sua humanidade. Quando sua esposa Cecília morrera, ele havia lamentado genuinamente, mas sua forma de lidar com a perda foi mergulhar ainda mais fundo nos negócios, passando semanas viajando entre fazendas e a capital, deixando Francisco essencialmente sozinho. Firmina havia chegado à fazenda em condições típicas da brutal economia escravista. Sua mãe, Catarina, havia sido vendida de uma fazenda falida em Minas Gerais, junto com sua filha de 8 anos, separadas do pai de Firmina, que foi vendido para outra propriedade e que elas nunca mais veriam. Catarina era uma mulher de 35 anos, forte e trabalhadora, conhecida por sua habilidade excepcional com roupas de cama, bordados e lavagem delicada. Ela foi designada para trabalhar na casa grande e Firmina a acompanhava, aprendendo o ofício de sua mãe enquanto executava tarefas simples apropriadas para sua idade. Catarina era uma mulher de sabedoria profunda, apesar de nunca ter aprendido a ler. Ela ensinara Firmina, desde muito pequena, sobre a importância de manter dignidade mesmo em cativeiro, de ser sempre bondosa, porque crueldade apenas criava mais crueldade, de observar e aprender com tudo ao redor. Ela também ensinara sua filha as canções e histórias que sua própria mãe lhe havia passado, mantendo viva uma conexão com raízes africanas que o sistema escravista tentava sistematicamente apagar. E foi essa sabedoria, essa bondade fundamental, que Firmina naturalmente demonstrou quando encontrou Francisco sozinho e devastado pela perda. Nos anos que se seguiram à morte de Dona Cecília, Francisco e Firmina desenvolveram uma relação que desafiava todas as categorias sociais da época. Eles não eram exatamente amigos no sentido convencional, pois a diferença de suas condições era grande demais para ignorar. Mas também não eram simplesmente senhor e escrava. Firmina se tornou algo entre irmã mais nova, confidente e guardiã espiritual de Francisco. Ela o acompanhava em suas aulas com tutores, sentada silenciosamente em um canto do quarto, e embora oficialmente estivesse ali apenas para servir água ou buscar livros quando necessário, ela absorvia cada palavra das lições, memorizando poesia, aprendendo história e geografia, desenvolvendo uma educação informal que seria negada a quase todos em sua condição. Francisco compartilhava tudo com Firmina. Ele contava sobre seus medos de decepcionar seu pai, sobre suas dúvidas sobre assumir a fazenda um dia, sobre seus sonhos de viajar para lugares distantes que havia lido em livros. E Firmina ouvia, oferecendo perspectivas que frequentemente surpreendiam Francisco por sua profundidade. Ela tinha uma forma de ver o mundo que era ao mesmo tempo prática e filosófica, enraizada em experiências de sofrimento, mas não amarga, sempre encontrando bondade e esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Quando Francisco tinha 16 anos, houve um incidente que definiu permanentemente como ele veria Firmina. Um novo feitor, um homem brutal chamado Teodoro, decidiu que Firmina estava ficando muito presunçosa por passar tanto tempo com o filho do barão e ordenou que ela fosse transferida para trabalhar nos campos de café. Quando Francisco descobriu, ele confrontou o feitor publicamente, sua voz tremendo de fúria contida, dizendo que Firmina era sua criada pessoal por ordem sua e que ninguém tinha autoridade para mudar isso sem sua permissão. Foi a primeira vez que Francisco usou sua posição de futuro herdeiro para proteger alguém e estabeleceu um precedente que duraria o resto de sua vida. Seu pai, o velho Barão Luís, ouviu sobre o incidente e convocou Francisco para uma conversa séria. Ele advertiu seu filho sobre os perigos de se tornar muito apegado a escravos
Disse que aquele tipo de sentimentalismo poderia ser explorado, que um senhor precisava manter distância apropriada. Mas Francisco, com uma maturidade surpreendente para seus 16 anos, respondeu que Firmina havia salvado sua vida quando sua mãe morreu, que ela merecia seu respeito e proteção, e que ele nunca permitiria que fosse maltratada enquanto tivesse poder para impedir. O velho barão ficou surpreso pela convicção em voz de seu filho e, embora não concordasse totalmente, respeitou sua posição. Firmina continuou como criada pessoal de Francisco, recebendo um quarto pequeno, mas confortável, nos fundos da casa grande, roupas decentes e tratamento que a elevava acima dos outros escravizados. Alguns invejavam sua posição, mas a maioria a respeitava porque Firmina nunca usava sua influência para benefício próprio, sempre sendo bondosa com todos, frequentemente intercedendo junto a Francisco quando alguém precisava de clemência ou ajuda. Ela se tornou uma espécie de ponte entre a casa grande e a senzala, usando sua posição única para suavizar algumas das crueldades mais extremas do sistema. Os anos passaram. Francisco se tornou um jovem homem educado e considerado incomumente bondoso para um senhor de escravos. Quando seu pai morreu, deixando-lhe toda a propriedade e o título de barão aos 25 anos, uma das primeiras coisas que Francisco fez foi implementar mudanças na administração da fazenda. Ele proibiu castigos físicos excessivos, estabeleceu que famílias escravizadas não poderiam ser separadas por vendas e até criou secretamente uma pequena escola onde crianças escravizadas podiam aprender letras básicas, algo tecnicamente ilegal, mas que ele fazia porque Firmina havia sugerido suavemente que conhecimento era luz que ninguém poderia apagar. Antes de continuarmos com esta história extraordinária sobre a influência profunda que uma pessoa pode ter mesmo nas circunstâncias mais injustas, preciso te pedir algo essencial. Se você está sentindo seu coração se aquecer com esta narrativa, se está começando a entender a profundidade da relação entre Francisco e Firmina, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as histórias emocionantes baseadas em eventos reais que compartilhamos. E deixe nos comentários quem foi a pessoa que moldou sua vida através de bondade e sabedoria. Adoramos saber que estas histórias tocam corações em todo o Brasil. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo estas narrativas sobre amor que transcende todas as barreiras. Francisco adiou o casamento por anos, alegando que precisava primeiro estabelecer firmemente a fazenda, expandir a produção, garantir prosperidade para gerações futuras. Mas a verdade não dita era que ele temia o que um casamento mudaria em sua vida. Firmina, agora com 30 anos, continuava sendo sua confidente mais próxima, a pessoa com quem discutia decisões importantes, que oferecia perspectivas que ninguém mais ousaria dar. A ideia de trazer uma esposa para aquela dinâmica o deixava profundamente desconfortável. Mas a pressão social eventualmente se tornou intolerável. Outros fazendeiros faziam comentários velados sobre Francisco ainda ser solteiro aos 32 anos. Havia sussurros sobre por que um homem tão rico e bem posicionado não tinha interesse em casar. Finalmente, ele cedeu e começou a considerar pretendentes. Foi durante um baile na capital que conheceu Júlia de Menezes Pinto, filha de um comendador rico do Rio de Janeiro. Ela era deslumbrante, com cabelos negros brilhantes, presos em coques elaborados, pele de porcelana cuidadosamente protegida do sol, e vestidos importados de Paris que faziam todas as outras mulheres parecerem simples em comparação. Júlia tinha 22 anos e havia sido criada na mais extrema opulência. Sua família havia feito fortuna no comércio de açúcar e escravos, e ela nunca havia conhecido necessidade ou negação. Desde criança, ela fora mimada completamente.
aprendendo que sua beleza e posição lhe davam direito a tudo o que desejasse. Quando Francisco a cortejou, ela viu nele não um parceiro, mas uma conquista, um barão rico e bonito, cujo título a elevaria ainda mais na sociedade. Ela aceitou seu pedido de casamento com alegria calculada, já planejando como redesenharia a casa grande, que bailes daria, que posição ocuparia na alta sociedade paulista. Quando Francisco contou a Firmina sobre seu noivado, ela apenas sorriu gentilmente e disse que esperava que ele fosse muito feliz, que merecia alguém especial para compartilhar sua vida. Mas Francisco viu algo em seus olhos, uma tristeza que ela tentava esconder, e sentiu um aperto no peito. Ele perguntou se ela estava preocupada que seu casamento mudaria as coisas entre eles, e Firmina respondeu honestamente que tudo muda, mas que ela tinha fé que ele sempre seria o homem bondoso que ela havia visto crescer. Aquela conversa os perseguiria nos anos difíceis que viriam. Júlia chegou à fazenda Santo Antônio das Palmeiras uma semana antes do casamento, trazendo baús incontáveis de roupas, móveis, decorações que havia comprado em preparação para sua nova vida. Desde o primeiro momento em que pôs os pés na casa grande, ela começou a fazer mudanças, ordenando que aposentos fossem redecorados, que móveis fossem descartados, que criados fossem reorganizados de acordo com suas preferências. E foi durante essas reorganizações que ela encontrou Firmina pela primeira vez. Júlia estava inspecionando os quartos dos criados, decidindo quem ficaria com quais funções quando abriu a porta do quarto de Firmina. Ficou chocada ao ver que uma escrava tinha um quarto privado, relativamente espaçoso e bem mobiliado, com uma cama de verdade ao invés de esteira, uma pequena cômoda com espelho, até mesmo alguns livros em uma prateleira que ela obviamente não poderia ler. Ela chamou a governanta e exigiu saber por que uma escrava tinha tais luxos, e foi informada que aquele era o quarto da Firmina, criada pessoal do barão desde sua infância. O ciúme que Júlia sentiu naquele momento foi instantâneo e visceral. Ela não entendia a natureza da relação entre Francisco e Firmina. Via apenas uma escrava que tinha influência desproporcional, que era tratada com respeito que Júlia considerava completamente inadequado. Ela ordenou imediatamente que Firmina fosse transferida para dormir na senzala como todos os outros escravos, que seu quarto fosse transformado em despensa. Mas quando Francisco soube, ele cancelou a ordem suavemente, mas firmemente, explicando a Júlia que Firmina tinha aquela posição especial porque havia cuidado dele após a morte de sua mãe, que ela merecia respeito. A discussão que se seguiu foi a primeira de muitas. Júlia não conseguia ou não queria entender. Via apenas uma escrava sendo colocada acima dela, a futura baronesa. Francisco tentou explicar, mas quanto mais ele falava sobre Firmina com afeto e gratidão, mais Júlia se enfurecia. A discussão terminou com Francisco mantendo sua posição, mas Júlia guardando um ressentimento profundo que apenas cresceria com os anos. O casamento aconteceu conforme planejado, uma cerimônia grandiosa que atraiu a elite de toda a província. Júlia estava radiante em seu vestido francês de renda e cetim. Francisco estava elegante em seu fraque importado, e aos olhos de todos foi um casamento perfeito entre duas famílias importantes. Mas Firmina, observando discretamente de longe como era apropriado para sua posição, viu o que outros não viam. Viu como os olhos de Júlia eram frios, mesmo quando ela sorria. Viu como Francisco já parecia cansado. Viu problemas chegando como nuvens de tempestade no horizonte. Os primeiros anos do casamento foram marcados por uma guerra silenciosa entre Júlia e Firmina, com Francisco pego no meio, tentando manter a paz. Júlia usava todo o método possível para tornar a vida de Firmina miserável, sem cruzar linhas que fariam Francisco intervir diretamente. Ela dava ordens contraditórias,
Depois, acusava Firmina de incompetência quando elas não eram cumpridas corretamente. Criava tarefas humilhantes, como fazer Firmina lavar o chão enquanto ela pisava propositalmente em cima do que acabara de ser limpo. Falava com ela em tom de voz cruel e condescendente, lembrando constantemente sua posição de escrava. Firmina suportava tudo com dignidade silenciosa, que apenas enfurecia Júlia mais. Ela nunca reclamava para Francisco, nunca retaliava, simplesmente continuava fazendo seu trabalho com a mesma competência e bondade de sempre. Mas Francisco percebia. Ele via os olhos cansados de Firmina, a forma como ela mancava levemente depois de dias particularmente difíceis, os hematomas ocasionais que ela tentava esconder. E sempre que descobria que Júlia havia cruzado alguma linha, ele intervinha, advertindo sua esposa firmemente que Firmina deveria ser tratada com respeito. As discussões entre Francisco e Júlia sobre Firmina se tornaram cada vez mais frequentes e amargas. Júlia acusava Francisco de ter mais consideração por uma escrava do que por sua própria esposa. Francisco tentava explicar que não era questão de preferência, mas de gratidão e justiça, que Firmina havia sido parte fundamental de sua vida por décadas e merecia proteção. Mas Júlia não queria ouvir, e eventualmente Francisco percebeu que sua esposa era simplesmente incapaz de ver escravizados como seres humanos completos, que para ela eles eram apenas propriedade animada que deveria ser usada e descartada conforme conveniência. O casamento produziu 3 filhos. Primeiro veio Gabriel, nascido 1 ano após o casamento. Depois, 2 anos depois, veio Pedro. E, finalmente, 4 anos depois disso, nasceu Sofia. Júlia era uma mãe distante, cumprindo seus deveres de amamentá-los quando bebês, mas delegando todo o cuidado real para amas de leite e criadas. Ela via os filhos principalmente como herdeiros que garantiriam sua posição social, não como pessoas com quem desenvolver laços emocionais profundos. Foi Firmina quem acabou cuidando das crianças na prática. Ela as ninava quando choravam à noite, contava histórias quando tinham pesadelos, medicava febres e resfriados com remédios de ervas que aprendera com sua mãe. E Francisco, vendo como seus filhos naturalmente gravitavam em direção a Firmina em busca de conforto, começou a fazer algo que enfurecia Júlia profundamente. Ele contava aos filhos sobre como Firmina havia cuidado dele quando era criança, sobre a sabedoria que ela possuía, sobre por que ela merecia respeito e amor. Gabriel, Pedro e Sofia cresceram com perspectiva incomum para crianças de sua classe. Eles viam Firmina não como mera escrava, mas como segunda mãe, alguém cujo conselho valorizavam, cuja aprovação buscavam. Quando Gabriel tinha 10 anos e viu o feitor prestes a castigar um menino escravizado da mesma idade por ter derrubado acidentalmente um balde, foi Gabriel quem interviu, dizendo que o castigo era injusto, citando as próprias palavras que Firmina havia lhe ensinado sobre bondade e justiça. O feitor ficou surpreso, mas não ousou contradizer o filho do barão. Júlia observava tudo isso com crescente amargura. Ela via seus próprios filhos demonstrando mais afeto por uma escrava do que por ela. Via como eles corriam para Firmina quando se machucavam, como consultavam Firmina sobre questões importantes, como falavam sobre ela com veneração que nunca demonstravam pela própria mãe. E embora Júlia nunca admitisse, ela sabia que a culpa era parcialmente sua, que sua frieza e crueldade haviam empurrado seus filhos em direção à bondade calorosa de Firmina. A situação atingiu um ponto crítico quando Sofia tinha 12 anos. A menina havia ficado gravemente doente com uma febre alta que os médicos não conseguiam controlar.
Por 3 dias, ela queimou de febre, delirando e chamando por Firmina entre os momentos de semiconsciência. Firmina ficou ao lado de sua cama dia e noite, aplicando compressas frias, administrando chás de ervas, cantando canções suaves. Júlia também estava presente, mas era Firmina que Sofia buscava. Firmina cuja mão ela segurava, Firmina cuja presença a acalmava. Quando a febre finalmente quebrou e Sofia começou a se recuperar, a primeira coisa que ela fez, quando estava forte o suficiente para falar, foi abraçar Firmina e sussurrar que a amava. Júlia, assistindo daquela cena de uma cadeira no canto do quarto, sentiu algo dentro dela se partir. Ela saiu do quarto com lágrimas de raiva e humilhação correndo por seu rosto, sabendo que havia perdido completamente o afeto de seus próprios filhos para uma escrava. Francisco começou a adoecer quando tinha 52 anos. Inicialmente eram apenas pequenos sintomas que ele ignorava: cansaço excessivo, falta de ar ao subir escadas, dores no peito que vinham e iam. Mas gradualmente os sintomas pioraram. E quando finalmente consultou médicos da capital, o diagnóstico foi sombrio. Seu coração estava falhando, enfraquecido por anos de estresse e preocupação. Os médicos foram honestos. Ele tinha talvez 2 anos, no máximo 3. Francisco recebeu a notícia com uma calma surpreendente, como se, em algum nível, sempre soubesse que não viveria até a idade avançada. Mas ele tinha preocupações urgentes sobre o que aconteceria após sua morte. Gabriel, agora com 26 anos, era um jovem bondoso como seu pai, mas ainda relativamente inexperiente na administração da fazenda. Pedro, de 24 anos, era mais pragmático e às vezes mostrava traços de crueldade que lembravam sua mãe. E Sofia, aos 18 anos, era doce e compassiva, mas completamente sem poder real, em uma sociedade que não dava voz a mulheres. A maior preocupação de Francisco era o que aconteceria com Firmina. Ela tinha agora 52 anos, a mesma idade que ele, e embora ainda fosse forte e saudável, não seria por muito mais tempo. Ele sabia que assim que morresse, Júlia tentaria se vingar de décadas de ressentimento acumulado. Sem sua proteção, Firmina seria vulnerável de formas terríveis. Ele considerou dar-lhe carta de alforria, libertando-a legalmente, mas sabia que Júlia poderia facilmente questionar o documento, alegar que ele estava mentalmente incapaz quando assinou, criar problemas legais intermináveis. Então Francisco tomou outra abordagem. Ele começou a ter conversas longas e sérias com Gabriel, preparando seu filho primogênito para herdar não apenas a fazenda, mas também as responsabilidades morais que vinham com ela. Falou abertamente pela primeira vez sobre como Firmina havia salvado sua vida emocional quando sua mãe morreu, sobre a sabedoria que ela havia compartilhado ao longo de décadas, sobre a dívida impagável que ele sentia em relação a ela. Então fez Gabriel prometer solenemente que protegeria Firmina após sua morte, que nunca permitiria que ela fosse maltratada ou descartada. Gabriel fez aquela promessa com lágrimas nos olhos, dizendo que amava Firmina quase tanto quanto amava seu próprio pai, que considerava protegê-la não como obrigação, mas como privilégio. Francisco também falou com Pedro e Sofia, extraindo promessas semelhantes de ambos, criando uma rede de proteção que esperava fosse forte o suficiente para manter Firmina segura. Os últimos meses de vida de Francisco foram marcados por declínio gradual, mas inevitável. Ele ficava cada vez mais tempo confinado a seu quarto, cada movimento exigindo esforço consciente, cada respiração uma batalha. Firmina estava com ele constantemente, como havia estado quando ele era menino, chorando pela mãe perdida. Ela preparava seus remédios, lia para ele quando estava muito fraco para segurar livros, cantava as mesmas canções que havia cantado décadas atrás quando ele tinha pesadelos. Júlia visitava ocasionalmente, cumprindo seus deveres como esposa,
mas havia uma frieza entre eles que décadas de casamento haviam cimentado. Ela sabia que estava perdendo seu marido, mas não sentia a dor profunda que deveria acompanhar tal perda. Sentia principalmente preocupação sobre sua posição futura, sobre como manteria controle sobre a fazenda, sobre como finalmente se livraria de Firmina sem interferência de Francisco. Na noite em que Francisco sentiu que estava próximo do fim, ele pediu que todos saíssem do quarto, exceto Gabriel e Firmina. Com voz fraca, mas firme, ele segurou a mão de seu filho com uma mão e a mão de Firmina com a outra, e falou suas últimas palavras. Disse a Gabriel que a maior lição que poderia passar era que bondade nunca era fraqueza, que tratar outros com compaixão não diminuía poder, mas aumentava, que a verdadeira medida de um homem não era quanto ele possuía, mas como tratava aqueles mais vulneráveis. Então, olhando diretamente nos olhos de Gabriel, ele fez seu pedido final. Pediu que Gabriel protegesse Firmina, não importava o que acontecesse, não importava que pressão sua mãe pudesse exercer. Disse que Firmina havia dado sua vida cuidando da família Carvalho Soares, que merecia viver seus últimos anos em paz e conforto, que protegê-la era questão de honra. Gabriel fez aquela promessa mais uma vez, sua voz embargada por emoção, jurando sobre tudo que era sagrado, que cumpriria os desejos de seu pai. Francisco então se virou para Firmina, lágrimas correndo por seu rosto envelhecido. Disse que ela havia sido mais que criada, mais que amiga, que ela havia sido a mãe que ele perdera quando criança, a irmã que nunca tivera, a consciência que o mantivera no caminho certo, quando teria sido fácil se perder na crueldade que cercava seu mundo. Disse que todo homem bondoso que ele se esforçara para ser, tudo de bom que havia feito em sua vida tinha raízes na bondade que ela havia lhe mostrado quando era menino perdido e assustado. E agradeceu, com toda a sinceridade de seu coração moribundo, por ela ter escolhido consolá-lo naquele dia distante, quando poderia facilmente ter passado por seus sofrimentos sem se importar. Firmina segurou a mão dele entre as suas, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto, e sussurrou que havia sido honra de sua vida vê-lo crescer, que ele havia sido luz em sua escuridão, que amá-lo e cuidar dele nunca havia sido obrigação, mas alegria. E ali, com seu filho amado de um lado e a mulher que o criara do outro, Francisco de Carvalho Soares fechou os olhos pela última vez, um sorriso pequeno e pacífico em seus lábios. O funeral do Barão Francisco foi um evento imenso que atraiu a aristocracia de toda a província e além. Centenas de pessoas compareceram para apresentar condolências, falar sobre que homem extraordinário ele havia sido, que legado deixava. Mas entre toda aquela multidão de pessoas poderosas, as lágrimas mais genuínas foram derramadas por aqueles que ele havia mantido em cativeiro, mas tratado com bondade incomum. Os escravizados da fazenda choraram como se tivessem perdido não um senhor, mas um protetor, porque sob Francisco a vida havia sido significativamente menos brutal que em fazendas vizinhas. Firmina estava presente ao funeral, mas mantendo distância respeitosa, como era apropriado para sua posição. Ela observou enquanto enterravam o menino que havia consolado, o homem que havia protegido, a única pessoa em sua vida inteira de cativeiro que a havia tratado como ser humano completo, e sentiu um medo gelado se instalando em seu coração, porque sabia que sem Francisco estava vulnerável de formas que não havia estado em décadas. Júlia esperou apenas uma semana após o funeral antes de fazer seu movimento. Ela convocou Gabriel para a reunião privada e declarou que era hora de fazer mudanças na Casa Grande, que coisas haviam sido permitidas continuar por tempo demais devido ao sentimentalismo excessivo de seu falecido marido. Ela exigiu que Firmina fosse transferida para a senzala, que seu quarto fosse liberado, que ela trabalhasse nos campos como qualquer outra escrava de sua idade. Gabriel recusou categoricamente.
Disse que havia feito promessa a seu pai moribundo que Firmina permaneceria na casa grande, que continuaria sendo tratada com respeito e cuidado que sempre recebera. A discussão que se seguiu foi explosiva, com Júlia gritando que ele era o senhor agora e deveria fazer valer sua autoridade, que permitir que uma escrava tivesse tanto privilégio era fraqueza que outros explorariam. Mas Gabriel permaneceu firme, sua voz calma, mas inflexível, dizendo que honrar a memória de seu pai era mais importante que a opinião de outros. Júlia então tentou usar Pedro, esperando que o filho do meio fosse mais maleável que Gabriel. Mas mesmo Pedro, apesar de sua natureza mais pragmática, recusou-se a ir contra o último desejo de seu pai. Ele também havia crescido com Firmina, também havia como parte da família de formas que transcendiam propriedade legal. Frustrada, Júlia tentou fazer a vida de Firmina miserável através de meios indiretos. Mas agora tinha 3 obstáculos ao invés de um. Gabriel, Pedro e especialmente Sofia vigiavam constantemente, intervindo sempre que sua mãe tentava alguma crueldade. A situação permaneceu em impasse tenso por 2 anos. Júlia, impedida de se vingar diretamente de Firmina, tornou-se cada vez mais amarga e isolada. Seus próprios filhos a evitavam quando possível, passando tempo com Firmina ao invés dela. A ironia era cruel, mas inescapável. Em sua tentativa de destruir Firmina, Júlia havia destruído qualquer possibilidade de relacionamento real com sua própria família. Foi Sofia quem finalmente encontrou a solução perfeita. Aos 20 anos, ela se apaixonou por Antônio Vargas Pimentel, o jovem barão da fazenda vizinha, herdeiro de propriedade próspera a apenas algumas léguas de distância. Antônio era tudo o que Sofia poderia desejar, bondoso, culto, compartilhando visões progressistas sobre eventual abolição da escravidão. Quando ele pediu sua mão em casamento, ela aceitou alegremente, mas fez um pedido incomum que inicialmente desconcertou seu noivo. Sofia disse que aceitaria casar-se com ele apenas se pudesse levar Firmina para viver em sua nova casa. Explicou toda a história, como Firmina havia criado seu pai, como havia cuidado dela e seus irmãos, como significava mais para ela que qualquer pessoa, exceto seus próprios irmãos. Antônio, que havia crescido em família igualmente progressista, não apenas concordou, mas disse que seria honra receber em sua casa mulher de tal caráter e sabedoria. Quando Sofia informou sua mãe sobre seus planos de levar Firmina consigo após o casamento, Júlia ficou furiosa, mas impotente. Ela não podia recusar sem criar escândalo público, sem arriscar que Sofia cancelasse o casamento vantajoso. Ela tentou argumentar, dizer que Firmina era velha demais para viajar, que seria mais apropriado deixá-la na fazenda, mas Sofia foi inflexível. Gabriel apoiou completamente sua irmã, oferecendo dar Firmina como presente de casamento, transferindo legalmente sua posse para Sofia. Júlia percebeu que havia perdido. Depois de décadas tentando se livrar de Firmina, a mulher que ela odiava finalmente sairia de sua casa, mas não para a senzala ou para trabalho brutal nos campos, mas para uma vida ainda melhor, tratada como membro respeitado da família de uma baronesa jovem que a amava genuinamente. Era uma derrota completa e humilhante, mas Júlia não tinha escolha senão aceitar. O casamento de Sofia foi celebração magnífica na capela da fazenda, com centenas de convidados da elite paulista. Sofia estava radiante em seu vestido de renda branca importado da França. Antônio estava elegante em seu fraque de corte impecável. E a cerimônia foi tudo que um casamento aristocrático deveria ser. Mas o momento mais emocionante para aqueles que conheciam a história completa veio durante a recepção. Sofia pediu que Firmina, agora com 54 anos, mas ainda forte e digna, viesse até onde ela estava. Diante de todos os convidados surpresos, Sofia abraçou Firmina e disse em voz alta e clara que aquela mulher havia sido mais mãe para ela que qualquer outra pessoa,
que iria com ela para sua nova casa, não como escrava, mas como membro amado de sua família. Houve murmúrios chocados entre os convidados mais conservadores, mas também houve lágrimas nos olhos daqueles que entendiam a profundidade daquele momento. Gabriel e Pedro abraçaram Firmina em despedida, agradecendo por tudo que ela havia feito por sua família, fazendo-a prometer que visitaria frequentemente. E Firmina, com lágrimas de gratidão correndo por seu rosto enrugado, prometeu que sim, que levaria consigo as memórias de décadas de amor compartilhado, que rezaria todos os dias pela felicidade daqueles meninos que ela havia ajudado a criar. Júlia observou tudo de longe, seu rosto uma máscara de desgosto mal disfarçado, mas mesmo ela teve que admitir, apenas para si mesma, em um momento raro de honestidade brutal, que havia perdido completamente. Sua crueldade não havia destruído Firmina. Havia apenas revelado sua própria pequenez. Seus filhos não estavam ao seu lado naquele momento importante, estavam cercando Firmina, demonstrando afeto que nunca haviam demonstrado pela própria mãe. E agora ela ficaria sozinha naquela casa grande, sem Francisco, sem Sofia, sem ninguém para culpar por sua solidão, exceto ela mesma. Firmina foi para a fazenda de Antônio e Sofia, onde passou os últimos anos de sua vida cercada por amor e respeito. Sofia teve 4 filhos que cresceram chamando Firmina de vovó, sem entender completamente que ela não era realmente sua avó por sangue, apenas vendo a mulher sábia e bondosa que contava histórias maravilhosas, que cantava canções bonitas, que sempre tinha abraços e palavras de encorajamento. Antônio a tratava com deferência genuína, frequentemente pedindo seus conselhos sobre a administração da fazenda, sobre como tratar os escravizados com mais humanidade enquanto o sistema cruel ainda existia. Quando a Lei Áurea foi finalmente promulgada em 1888, Firmina tinha 68 anos. Sofia organizou uma celebração especial em sua homenagem, dizendo que, embora a lei finalmente reconhecesse sua liberdade legal, Firmina sempre havia sido livre em seu coração, sempre havia mantido sua dignidade e humanidade, mesmo em cativeiro. Firmina chorou lágrimas de alegria e tristeza misturadas, alegria pela liberdade de tantos, tristeza por todos aqueles que haviam morrido esperando por aquele dia, incluindo sua própria mãe, Catarina. Firmina viveu até os 73 anos, passando seus últimos dias em uma cadeira de balanço na varanda da casa de Sofia, observando os netos brincarem nos jardins, cercada por amor que transcendia completamente as divisões que a sociedade tentava impor. Quando sentiu que estava próxima do fim, pediu para ver Gabriel e Pedro uma última vez, e eles viajaram imediatamente para estar com ela. Os 3 filhos de Francisco se reuniram ao redor da cama de Firmina em seus últimos momentos, segurando suas mãos, contando histórias das lições que ela lhes havia ensinado, das formas como ela havia moldado suas vidas. Firmina olhou para cada um deles, viu os homens e a mulher bondosos que se tornaram e sentiu paz profunda. Ela havia começado sua vida em cativeiro, separada de seu pai, perdeu sua mãe jovem demais, sofreu décadas de crueldade de Júlia. Mas também havia consolado um menino chorando, havia o ajudado a se tornar homem extraordinário, havia moldado a próxima geração para serem melhores que seus antecessores. Suas últimas palavras foram sussurradas tão baixo que apenas Sofia, cujo ouvido estava mais próximo, conseguiu ouvi-las. Ela disse que não tinha arrependimentos, que se pudesse viver tudo novamente, faria as mesmas escolhas, porque o amor que havia recebido e dado valia cada momento de sofrimento. E então, com um sorriso pequeno e sereno, ela fechou os olhos e partiu, cercada por aqueles que a amavam mais que qualquer riqueza ou título poderia comprar. Sofia a enterrou em seu próprio terreno, em um túmulo marcado com lápide de mármore onde estava escrito: Firmina,
mãe do coração do barão Francisco de Carvalho Soares, que ensinou gerações o verdadeiro significado de bondade, sabedoria e amor. 1820 a 1893. Sua influência viverá através de todos nós. Gabriel, Pedro e Sofia continuaram visitando o túmulo de Firmina regularmente pelo resto de suas vidas, trazendo flores frescas, contando a seus próprios filhos e netos sobre a mulher extraordinária que havia moldado sua família através de amor incondicional e sabedoria profunda. E todos os anos, no aniversário de nascimento de seu pai Francisco, os três irmãos se reuniam junto ao túmulo de Firmina e recontavam a história de como um menino de 12 anos, chorando pela mãe perdida, encontrou consolo nos braços de uma menina de 8 anos que escolheu bondade ao invés de indiferença, e de como aquele momento mudou o destino de gerações. Júlia viveu mais 10 anos após a morte de Firmina, cada vez mais amarga e isolada, visitada ocasionalmente por seus filhos por senso de dever, mas nunca com o amor que demonstravam pela memória de Firmina. Quando morreu, foi enterrada ao lado de Francisco, conforme apropriado. Mas na lápide não havia tributos emocionados ou declarações de amor, apenas seu nome e datas. E aqueles que conheciam a história completa não puderam deixar de notar o contraste entre aquela lápide fria e a de Firmina, coberta de flores frescas, trazidas por gerações que ela havia tocado através de bondade que nenhuma corrente poderia jamais conter.